Muito bom dia, está começando a temporada 2022 do Partiu Enem. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô num cenário, minha gente. Que cenário chique é esse? A gente já começa modificado, né? Deixa eu agradecer aqui a galera da Prisma Media Factory. Então, já pelo nome, vocês já podem ver que eu estou muito chique. E falando em chiqueza, né, Luiz? Você que acompanhou o tempo das vacas magras, brincadeira, gente, no ano passado, a gente tá aqui. Arrasamos, viu? Muito. Hoje para falar com ele, que vocês já conhecem muito bem, sobre filosofia, sociologia, história, tudo junto e misturado. Com direito à polêmica? Sim, claro que sim, por que não? Gente, o prazer estar com vocês hoje aqui. Espero que a gente fale muita coisa interessante. Vamos falar de esquerda, de direita. No meio de um período eleitoral desse, tem muita coisa pra gente conversar, hein? Pois é, chegando aí já próximo ao segundo turno, quase 15 dias pra gente ir lá e voltar. Será que você entende a ideologia que você tá tanto pregando aí nas redes sociais? Bomba nas redes sociais, bomba aqui no Partiu Enem também. E olha, Luiz, a gente veio sozinho não, viu? Já deu spoiler, né? Mostrando aqui o estúdio. A gente tá com ele, com Sócrates, professor Sócrates, coordenador de psicologia da Uninasal, que veio, na verdade, para falar sobre essa expectativa e já entrou nessa briga, nessa discussão. Briga não, tá, gente? Discussão sobre ideologias também. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo, Sócrates. Seja bem-vindo. Então gratidão pelo convite, né? Também fico feliz a gente poder construir isso juntos, né? Fazer uma boa discussão, isso é essencial para a gente poder conhecer o mundo. Falar também um pouquinho dessa expectativa agora, né? Reta final gera mesmo uma ansiedade nas pessoas. O que é muito natural, né? A ansiedade também, dentro de um nível aceitável, ela nos move. Pois é, e ó, a gente não vai estar sozinho, tá? Estamos nós três. Tem um lugarzinho ali vago, mas daqui a pouco vai ser ocupado por ela, a estudante do terceiro ano, a Ana Luísa, e a gente vai saber um pouquinho sobre essa expectativa. Sim. Com o Luiz também, para entender que agora, o ano passado a gente estava meio presencial, meio remoto, mas esse ano é totalmente presencial, e saber como é que ela tá nesses últimos dias, né? Nessa reta final. Como é que ela está estudando, enfim. Tudo isso daqui a pouquinho ela chega já pra gente entrar nesse assunto, mas a gente começa quente, viu, meninos? Hoje vai ser uma discussão acalorada. Então, ó, você já sabe, né? Não desgruda aí não, de jeito nenhum, que é pra você nem piscar o olho. O Partiu Enem tá começando. E a gente já começa, Luiz, com essa pergunta, né? O que é ideologia? Coisa boa, né? Será que as pessoas sabem? Será que quem tá em casa entende o que é ideologia? Gente, ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias, né? Quando a gente fala ideologia, a gente tá falando de várias ideias juntas que formam um cenário maior. Por exemplo, cristianismo é um conjunto de ideias de Cristo. Militarismo é um conjunto de ideias militares. Nazismo é um conjunto de ideias do partido nazista. Fascismo é um conjunto de ideias do facho, de combatimento. Então isso corresponde a um conceito muito amplo de ideologia. Então todos nós temos várias ideologias, e não apenas uma, que compõem a nossa mentalidade. Nós temos várias ideologias. A gente vive no mundo liberal, então vivemos um liberalismo baseado na democracia, no respeito à dignidade humana, aos direitos naturais. Nós vivemos, como um país cristão, muitas das ideologias do cristianismo, não é? Então, não existe uma ideologia, nós somos repletos dela e é ela, inclusive, que faz com que forme a nossa moldura moral, digamos assim, nossa estrutura moral, nossa personalidade, nossa forma de agir em sociedade, nosso convívio social. Isso é interessante. E aí eu já pergunto para Sócrates se é isso mesmo, né? Isso molda o ser humano, o indivíduo? Sim, obviamente, né? Isso que vai compor o sujeito, né? Também vai propiciar a identidade do sujeito, né? Ele vai, a partir do encontro com as ideologias e com as ideologias que cada sujeito vai adotando, ele se identifica. E ao identificar, ele vai pertencer a um grupo, né? E aí ele vai... Então, a partir daí, ele vai começar a reproduzir esses comportamentos, reproduzir aquilo que ele pensa. Hoje a gente está falando sobre pertencimento muito, seja nas redes sociais ou na nossa própria vida, e está tudo muito entrelaçado, e a gente fala dos extremos. Parece que a gente está mais extremista, mas isso é algo que vem de muito tempo, e a gente já pode aí colocar a Revolução Francesa, quando a gente vai aí, eu vou até diferenciar esquerda e direita, né? Então são extremos. Sim, mas com calma. Por quê? Porque faz parte de nós termos posições políticas e nos identificarmos com grupos específicos. Ora, eu me identifico com direita ou eu me identifico com esquerda, não tem problema quanto a isso. Até porque o que aconteceu durante o século XX não é o mesmo que acontece no século XIX. Eu já ia perguntar. Que é a era dos extremos.
A gente já tem essa ideologia, pode falar de ideologia, né? Como Pode. ideologia, esquerda e direita lá atrás, mas existe essa diferença do que foi feito no século XX, por exemplo, para agora, assim, qual é a principal diferença que a gente pode até elencar, Olha, Luiz? Isso começa com a Revolução Francesa, né? Nós temos a clara divisão de jacobinos à esquerda e girondinos à direita. Qual era a diferença básica dos girondinos com os jacobinos? Os dois eram liberais, ou seja, os dois defendiam a queda de um sistema absolutista, perfeito, contrário a toda forma de autoritarismo. Então, na teoria, direita e esquerda não aceitam regimes autoritários, porque ela nasce para derrubar regimes autoritários. Porém, o que vai acontecer? A direita, no caso os girondinos, queriam apenas uma mudança política. E os jacobinos tinham um radicalismo, a ideia de querer mudar também a estrutura econômica, melhorar as condições de vida das pessoas. E os girondinos privilegiados não aceitavam. Quando a gente vai para o século XX, aí a coisa muda um pouquinho. Porque aí a esquerda passa a tomar um tom socialista. E a direita passa a tomar um tom nazista e fascista, que são a extrema-direita e a extrema-esquerda. No final das contas, quando você observa os dois extremos, eles se tocam. Eles são muito próximos. Porque os dois entram nesse teor autoritário, nesse teor totalitário. O stalinismo é muito próximo do nazismo, que é muito próximo do fascismo. Não estou dizendo que é a mesma coisa, tá? São Então, próximos, tá, gente? Nem de longe. Obviamente, o nazismo ele tem um ponto muito mais complicado, que é justamente o antissemitismo. Então tem uma ideologia, conjunto de ideias que defendem o extermínio de uma raça. Isso piora drasticamente a situação, obviamente, dentro desse processo. Mas o que é importante entender é que essa formação de esquerda e direita no século XX, ela ganha uma conotação muito diferente do que tinha no século XIX. Porque antes era todos nós, com pensamentos diferentes, até extremos, mas contra um regime autoritário. E a partir do século XX, os extremos tomam conta. E aí, dentro desses extremos, a possibilidade disso fica cada vez mais ampla. Quando a gente traz para o Brasil e para os dias de hoje, por exemplo, a gente tem os que dizem que são de direita, os que dizem que são de esquerda, e aí vem o centro. Existe, de fato, quando é que começa a existir esse centrão? Não o centrão nosso, tá, gente? O centrão ali, que não é nem muito para cá, nem muito para lá. Primeiro que, assim, esse processo de esquerda e direita no Brasil não é novo, tá? Ele é muito antigo. A década de 40, a década de 50, a década de 60, o debate em torno disso foi muito grande. E a gente veio de um momento muito longo de ditadura militar. Foram 21 anos de ditadura militar. Então, obviamente, quando a ditadura cai, a possibilidade de ideologias de esquerda iniciarem na frente após a ditadura era muito fácil isso acontecer. Então, obviamente, a social-democracia que vestiu a nossa Constituição tomou conta. Então, as ideologias de esquerda sempre se tiveram presentes com uma oposição a alguém que era de direita. Isso aconteceu na nossa eleição de Collor contra Lula, Fernando Henrique contra Lula, Lula contra Serra, Lula contra Alckmin, depois Dilma contra Serra, depois Dilma contra Aécio e na última eleição Haddad contra Bolsonaro. Não é um problema isso. É o que chamam de polarização. Ela tem a dificuldade do radicalismo que a gente está vivendo hoje em dia nas ruas, na vida das pessoas. Mas a polarização não é o fim do mundo. Os Estados Unidos é bipolar. São dois partidos e eles discutem sobre isso. Não é antidemocrático ser bipolar. O que acontece é que essa noção de esquerda e direita, quando ganha esse teor autoritário, independente do lado, sempre causa medo. Porque a gente viu o que aconteceu há um tempo atrás. E aí, eu acho que é justamente esse receio que as pessoas têm e um culpabiliza muito o outro. A gente tem esse negócio de dizer, a gente está dentro de um grupo e o outro é mal. E não existe bem e mal, não é isso? Aí a gente pensa, né, etimologicamente, a palavra extremo, eles são iguais, né? De toda maneira, os extremos estão nos extremos, então eles são iguais. Eles vão ter a mesma estrutura. Né? Um extremo vai ter a mesma estrutura dos seus elementos, os mesmos elementos, claro, que cada um tem, como o professor Luiz colocou, né? As suas, aquilo que compõe essa estrutura de cada um deles, mas eles, na verdade, os extremos eles são sempre iguais. O que é que a gente pensa? São sempre iguais quando eu digo assim, é um extremo, né? Está de um extremo e está do outro. O que é que a gente pensa que isso dificulta? A vivência extremada, né? Faz com que haja o desejo de anular a outra. Mas, aí a gente pensa, por exemplo, num teórico da psicanálise chamado Lacan, né? Em que Lacan vai dizer que é preciso que haja o silêncio para que se reconheça o grito. Então é preciso que haja um extremo para que dê existência ao outro. O problema é
que quando ele dá existência ao outro, a gente resolve fechar os olhos para poder entender que existe um outro, aí a coisa se torna difícil. Aí é onde a gente pensa que há então uma patologia social, se a gente possa assim, se a gente pode assim dizer, né? Quando se fecha os olhos para a existência do outro, então esse outro nunca vai deixar de existir, mas quando se fecha a gente nega, e ao negar a gente vai criar artifícios para poder eliminar o outro sem eliminar, né? Se a gente vai pensar que não existe como aniquilar, a gente não tem como aniquilar, os dinossauros se aniquilaram, mas a gente tem a história deles. Existe um pensamento, aí eu abro até para vocês dois, assim, de que só o meu tá certo e eu não consigo, Sócrates, por exemplo, ouvir o que Luiz está dizendo. Parece que eu estou surda ao que ele diz, eu só quero impor a minha opinião a ele. Isso é um fenômeno muito de agora, sempre foi. Não, isso garante, né, a sobrevivência do sujeito. Agora, quando isso se torna a única via, então a gente encontra-se diante de um sofrimento. Né? E aí, só para pegar no gancho que vocês estão falando, a gente foi até as ruas para saber se as pessoas sabiam diferenciar o que de fato é direita e o que é esquerda. Se você sabe o que é que você está seguindo e que você está aí lutando por isso, será que o pessoal sabe o que é esquerda e o que é direita? Vamos ver. No sistema político, você sabe o que é direita e esquerda? Sim. O que é? Ai, moça, tô atrasada. Direita e esquerda? Eu não tenho um posicionamento político sobre isso, não. Direita e esquerda? Eu acho que vai mais do posicionamento, né? Os que são a favor do governo e o que é contra o governo. Acho que vai mais ou menos nessa linha, que está seguindo o que vai de acordo com o que quem está no poder está levando, ou seja, de direita, seja de esquerda, mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Pode falar o nome do político? Não. Denise, no sistema político, você sabe o que é ser de direita e esquerda? Mulher, para explicar, não. O que é direita e esquerda? Eu sou da direita. O que é que isso significa? Tudo de bom. O quê? A direita, que eu saiba, tudo bom, tudo de bom. E tudo de bom é o quê? Coisas boas. E por quê? Já disse tudo, filha. A gente volta, Luiz e Sócrates, com isso, né? Às vezes as pessoas não têm muita percepção, eles têm uma visão, talvez, distorcida, né, do que é esquerda e do que é direita, vendo, as pessoas falam, eu sou de direita porque eu sou conservador. Isso existe, de fato mesmo? Existe um conservadorismo mais na direita do que na esquerda, por exemplo? Essa é a confusão todinha, porque não é fácil você conseguir se identificar como esquerda nem de direita. Como eu falei, direita defende liberdade. O que a gente percebe é que existem pessoas de direita que não defendem liberdade, assim como de esquerda defendem a ditadura do proletariado. E não necessariamente é democrático. Então a gente tem que ter cuidado com esses termos. Tem termos que são melhores. São assim, ó. Eu sou progressista. Ou eu sou conservador. São lados opostos. Os dois acreditam que para fazer mudanças tem que estar por dentro da lei. Um valoriza mais as tradições e o outro acredita que as mudanças têm que ser mais rápidas. Todas baseadas na legalidade, em mudanças constitucionais, em vontades populares. Perfeito. Quando a gente vem para outros cenários, né, outras áreas, aí começa a ficar melhor. Quando eu falo, por exemplo, liberal. O que é um liberal? Não existe liberal na economia e conservador no costume, né? Liberal é liberal econômico, né? Aquele que defende que o Estado não deve intervir na economia, que é diferente do social-democrata, que é aquele que entende que sim, é função do Estado oferecer educação, saúde, moradia. A nossa Constituição, Ingrid, ela é uma Constituição liberal. E só que liberal do ponto de vista político, porque garante a democracia, garante os direitos individuais, mas ela é social-democrata no ponto de vista jurídico da parte dos direitos que são nos dados. Ela parte do pressuposto de que é função do Estado nos oferecer saúde, educação, moradia. Então que é a Constituição de 88 que garante a educação pública universal. Já tinha lá com Vargas, tinha, muito tempo atrás, mas foi agora que efetivamente aconteceu. Foi agora que nós tivemos uma saúde efetivamente pública, o SUS, que podemos não gostar, mas teve um papel fundamental durante a pandemia. E que também é modelo para outros países também que querem incorporar esse sistema único de saúde. Perfeito. Né, Luiz? A gente também é esse exemplo para o mundo. Então isso são prestações de serviço que o Estado nos oferece. O que acontece é que nós vivemos hoje em dia naquilo que chama mal-estar da civilização, professor. Que é basicamente o quê?
vivemos um momento onde a gente não consegue nem se escutar muito bem. E aí a gente vai muito além da política, né? A gente vai muito além disso. A gente está num momento onde a gente não consegue mais dialogar com oposições que sejam diferentes da nossa. Aquela ideia de proteção máxima do ego em detrimento de uma discussão do bem comum. É mais ou menos isso que eu acredito que a gente vive. É mais ou menos isso, Sócrates? Perfeitamente, né? A gente vive esse estado do mal-estar, né? Ou seja, a gente se fecha, não escuta o outro, né? E ao não escutar o outro, a gente acaba criando uma confusão entre a gente, né? O grande problema não é você ter suas ideologias. O problema é você fechar diante de outras que existem, porque fecha o que nos torna humanos, que é o diálogo, né? Ela fecha isso, ela fecha essa possibilidade. E aí, eu fecho e o outro fecha, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que se atacar para saber quem é que vai poder escutar, né? E aí causa esse tremendo mal-estar, né? E, na verdade, ninguém se responsabiliza por. Né? Porque quando a gente está também no meio de uma multidão, ninguém se responsabiliza pelo que acontece. Então, esse também é um fenômeno que a gente pensa. Né? Então, estar com posições não é mal, né? Agora, fazer que a sua posição seja a única diante do outro, aí a gente pode pensar que isso não é tão saudável. E aí, olha, já seguindo nessa linha de raciocínio, de tudo que vocês estão falando aqui, a gente falou muito desse momento atual que a gente vive, a gente veio também, fez um paradoxo com o passado, mas dentro da prova, Luiz, como é que esses assuntos podem vir? Né? Como é que o aluno pode reconhecer que a gente está falando, professor, de direita, de esquerda, de extremos, de polarização? Bem, esquerda e direita, basicamente, na visão tradicional, né, na visão da Revolução Francesa inicial, é questão de prova tranquilamente, né? Entender o papel dos jacobinos, o papel dos girondinos dentro desse processo, super tranquilo, sempre costuma vir na prova, inclusive foi questão do ano passado, que falava justamente sobre a igualdade jurídica, a noção de direitos igualitários criados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aí tranquilo. Porém, a prova vai cobrar ideologias de vocês. Vai querer que você saiba o que é ideologia liberal, o que é ideologia nacionalista, o que é ideologia nazista, até para que você identifique dentro de um texto as possibilidades de você interpretar, por exemplo, como o Estado deve oferecer para a gente serviços básicos, como foi a questão do Enem ano passado. Uma das funções do Enem, a gente falou muito isso ano passado, que é o seguinte: ele quer que você seja um cidadão, não é? Ele quer de você o quê? Que você se apresente como alguém detentor de direitos. E daí a importância disso. Por isso que o tema da redação sempre é um tema de cidadania. E aí, só relembrando, gente, eu vou recapitular, vou ver se a gente consegue essa imagem do Luiz acertando aqui em cheio o tema da redação, minha gente. Esse homem é fera, entendeu? E aí, Luiz, eu já vou dizer assim, esse ano você bolso, tem... né? Você Pode já ser tem... que esteja no bolso dele. O que você acha aí sobre o tema da redação? Eu sei que isso é um ponto que a gente vai falar depois, mas falando sobre isso, já que é para formar o cidadão. Então, tem tudo a ver. A prova ela é fechada em março. A gente sabe mais ou menos março, abril, março, né? Que eles terminam. Tem como cair, já que a gente já vem falando de polarização, esse tema, por exemplo, como um tema de redação? Botei ele no... Há 15 dias da eleição? Não. Acho que não. Não faz. Acho que polarização não deve ser nosso tema. Sobre ser cidadão, sim. E talvez como a prova do Enem traz, por exemplo. Ano passado ela trouxe sobre a questão dos documentos. Como é que eu posso ter acesso, por exemplo, ao Auxílio Brasil se eu não tenho documentação? Como é que eu posso ter acesso ao SUS se eu não tenho documentação? Então, veja a importância que se dá a aqueles que foram por muito tempo excluídos. Aqueles que são simplesmente invisíveis nesse processo. Basicamente é isso. Olha aí, daqui para o 6º programa, a gente desenrola esse Você vai tema. ver que vai sair. Eu vou dizer, meu Deus, a gente falou sobre isso aqui no Partiu Enem. E aí a gente mostrou um pouquinho pra vocês, gente, justamente pra você ter esse pensamento crítico e você saber diferenciar o que é esquerda, o que é direita, o que é ideologia. Isso vai cair na prova do Enem de diversas formas, então fica atento. Lembrando só, gente, já mostrando aqui pra vocês que esse programa a gente fica disponível lá no Portal T5, então vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvidas, eles não vão embora não, tá? Eu já tô dando o bizu pra vocês. Pode aperrear Luiz lá no Instagram, entendeu? Inclusive, eu trouxe esse tema porque eu peguei umas coisinhas lá que ele ficava postando. Eu disse, eu vou
eu vou trazer, porque é um tema bem, bem forte. A gente fica no YouTube também, então você pode assistir. Semana que vem, Ingrid, vou viajar, não vou estar na Paraíba, não se preocupe, a gente deixa lá o link no Portal T5 e vocês podem assistir o nosso programa direto, ao vivo, no YouTube, sem não perder nada. Luiz, eu sei que você fica lá em Pernambuco, né? Você já pode mandar pra galera lá, pra eles Todo mundo já assistirem assiste. também, né? E já estão aqui, eles já estão ligados, mas vocês não sabem. Mas isso é um tema que é bastante acalorado, Sócrates, porque é aquela questão do ouvir o outro, o meu tá certo. Então, sempre vai ter embates. Sim, sim. Entre aspas. A gente fala tanto de empatia, né? A gente tem cobrado tanto empatia. Se me permitem uma vinheta, né? A gente tem uma diferença entre empatia e simpatia, né? A simpatia é você escutar o outro, né? E você diz, poxa, lá na minha casa também, mas eu perdi um filho. Ah, mas você perdeu só um e eu perdi 2. Essa fala super egóica, né? Ela é mais simpática. Empática, não. Porque a empatia consiste na aceitação do outro, independentemente que seja comparado contigo, né? A empatia consiste nessa escuta. E a gente consegue fazer um mundo melhor, mas quando a gente se torna mais empático, né? Então, escute o outro, dialogue, né? Não queira colocar a sua opinião como se ela fosse suprema. Não tem, né, supremacia, Sócrates. Não existe isso. Cada um tem suas verdades. Sim, da sua história, né? Perfeito. E aí, gente, olha só. A gente vai para um rápido intervalinho. Vocês já viram que o negócio aqui é acalorado. Você não pode nem piscar, né? Então não sai daí que a gente vai te dar muitas dicas no próximo bloco. Aí, Sócrates, vou pegar pesado com você. Quero saber tudo, viu? Sobre Tá bom. como alinhar aí expectativas da família, as nossas expectativas enquanto indivíduos, enfim. Tudo isso daqui a pouquinho, 2 minutinhos. Dá tempo de você beber água, mas não sai daí não que eu volto já. Estamos de volta com o Partiu Enem. Se você ligou a TV agora, presta atenção que a gente tá falando de muita coisa bacana. Já falamos sobre esquerda e direita, ideologias, mas a gente continua nesse bate-papo aí falando como esses assuntos podem cair na prova. Tô aqui, minha filha, arrasando. Ao lado dele, né, professor de História, Filosofia, Sociologia, Luiz Neto, com o professor e coordenador do curso de Psicologia da Uninasal, professor Sócrates. E agora, meninos, a gente recebe mais uma convidada. Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sabe? Eu sei que você está aí nessa reta final, na expectativa. Daqui a pouquinho eu vou querer saber tudo sobre isso. Mas deixa eu chamar o pessoal de casa para você já seguir a gente nas redes sociais. Se você ainda não segue @TVTambaú. Lá tem uma postagem minha, interage. Diz o que é que você quer ver aqui, que a gente vai trazer ao longo desses 6 programas. Então, eu tô aqui em outubro e novembro, juntinho com vocês nessa reta final. Você pode assistir também pelo YouTube, caso semana que vem você esteja na praia, esteja em qualquer lugar, mas não quer perder o conteúdo, a gente vai estar disponibilizando para você assistir onde você quiser. O link a gente coloca geralmente no Portal T5, então você entra lá, portalt5.com.br, que você já vai clicar e já vai direto e vai nos assistir aqui ao vivo. Recadinhos dados, olha só, deixa eu falar, gente. Quem tá aí na reta final, se ainda não escolheu a sua universidade, deixa eu te dar uma dica. A Uninasal, ela está preparada para você. Não só para você, mas também para o mercado de trabalho, né, Sócrates? Eu vi que você faz um trabalho muito bacana, a gente mostrou na preparação. E um mercado de trabalho nacionalizado, né? Porque agora a gente tem a perspectiva de professores que estão nos nossos projetos, que são professores de renome em várias cidades do país. Com o sistema Ubíqua também, né? Exatamente, aí Gente, amparado pelo sistema Ubíqua. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da Uninasal, a gente tem o Preparação Uninasal todo lá no nosso Portal T5, vocês podem conhecer, inclusive, um pouquinho mais do curso de Psicologia. Perfeitamente. Que eu fiquei apaixonada, eu disse até que ia mudar, que não ia ser mais jornalista, que queria ser psicóloga. Não, pode unir os dois. E Pode unir seria os dois. bacana, viu? Pode unir Bacana. os dois. E se você está assistindo aqui, o Partiu Enem tem uma condição especial para você. Olha só, já deixei gravado o recadinho, porque era para não esquecer de jeito nenhum, vê. Vamos mudar o seu futuro agora? Se liga que a Uninasal tem uma condição, olha, pra lá de especial. Você vai contar com as 3 primeiras mensalidades por apenas R$ 99,00 cada. Você não ouviu errado, as 3 primeiras mensalidades por R$ 99,00 cada. Mas não é só isso. O que é que tem mais, Ingrid? Tem desconto de até 60% durante todo o curso. Essa é a sua chance de fazer uma graduação diferente, olha, de tudo que você já viu. Sabe por quê? Porque na Uninasal o aluno conta com o Ubíqua. O que é isso, Ingrid? É um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência, olha, sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores, os professores mais relevantes do Brasil, não, do mundo também, tá?
Sem falar na formação que é focada na prática e simula muito bem o dia a dia de cada profissão. Você pode sim ter acesso a tudo isso com esse descontão que eu te disse de até 60%. Já pensou? E tem mais, tá? Atenção, você vai fazer o Enem agora? Ou você já fez nos últimos 5 anos? Então você vai poder entrar lá na Uninasal com a sua nota do Enem e vai poder aproveitar sim essa oferta sem precisar fazer o vestibular. Então você vai garantir agora a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal não para. Para o Enem, uma alimentação saudável e balanceada é tão importante quanto a rotina de estudos. E no dia do exame, a receita de sucesso é muito simples. O equilíbrio. Beba bastante água e não vá de estômago vazio nem muito cheio. Os extremos podem causar mal-estar e sonolência, atrapalhando sua atenção. E não esqueça de separar um lanche leve e prático para o momento da prova. Evite alimentos ricos em açúcares e aposte em frutas descascadas, barras de cereais e chocolate amargo. Uma boa alimentação auxilia no foco e concentração. Partiu Enem 2022. Voltando para o assunto, não só que está, né, uma discussão muito quente, porque a gente está vivendo isso nesse segundo turno, mas vamos para o que cai na prova, quando a gente fala sobre socialismo, comunismo, fascismo, o que o aluno pode esperar já aí dessa prova de 2022, porque a gente sabe que tem um histórico, pelo menos, Luiz. A gente tem uma perspectiva, né? A gente tem que ter essa noção na hora de fazer, inclusive, a nossa preparação de revisão. Tem alguns assuntos que você deveria revisar para a sua prova. Política é um deles, a gente está conversando sobre isso hoje. Então vale a pena falar desde o mundo clássico, político, Platão e Aristóteles, aos próprios conceitos de democracia. Ingrid, eu não lembro um ano do Enem que não tenha caído democracia. Seja contemporânea, seja democracia antiga, mas os aspectos democráticos são importantes, porque envolve aquilo que a gente conversou. A função do Enem é mostrar que você é um bom cidadão, é um bom sujeito de viver coletivamente, que consegue resolver os problemas sociais do Brasil. Até por isso que a gente estuda humanas no nosso colégio. A gente estuda para quê? Para conseguir entender a realidade social que a gente vive. Então esses assuntos ligados a século XX, né, no caso de fascismo, nazismo, no Brasil, era Vargas, ditadura civil-militar brasileira, sempre foram assuntos que foram os mais recorrentes. Não vinha caindo, mas ano passado caiu logo 2 de Vargas. Então, que a gente entende isso, né? exatamente Que faz um tempinho que Vargas que não vinha caindo. E a gente tá tendo a volta disso. O que é que isso mostra pra gente? Que a gente tem que sim se preocupar com esse processo político, esse processo cultural. Porque quando cai a Segunda Guerra, ele não quer saber a história militar. Ele quer saber a história política da Segunda Guerra. História social. Então é essa base que a gente tem que ter para fazer uma boa prova do Enem. Então, olha, você já pega essas dicas, tá? Reta final ainda dá para pelo menos revisar alguma coisa. Com certeza. A gente tem aí 30 dias, tem mais um pouquinho mais, dá para revisar bastante coisa. Faça um bom plano de revisão, uma boa estratégia, uma boa organização, refazer todas as provas. Se você não tem ainda todas as provas feitas, refaça todas elas. Organize os temas que você teve mais dificuldade e foque principalmente naqueles que você teve mais facilidade. Porque é hora de acertar aquilo que você já sabe. Essa é a parte boa. E também, e às vezes, quando muita gente acerta um é difícil, tem aquela questão da nota que a gente vai falar aqui para vocês também, né? Porque vocês ficam aí todos na expectativa, eu acertei 30 questões, 40 questões, mas a minha nota da prova não foi a tão esperada. Infelizmente, tem aquelas questões, né? Da TRI. E aí a gente vai entrar nesse assunto também em breve. Mas já convidando os meninos, né, para a discussão e falando dessa expectativa, o Luiz vem, Sócrates, com isso que é muito desse, eu vou dizer até um mapa mental, né, de você começar agora nessa organização mesmo. Como não ficar tão, vou até utilizar a palavra, tão afobado para esses últimos 30, 40 dias? Até porque a organização, ela é fundamental não só para os estudos, mas ela é fundamental para você poder viver enquanto você estuda. Né? Então, organizar os estudos, rever como o professor Luiz trouxe. Professor Luiz, eu acho que eu estou pensando em fazer o Enem de novo, viu? Vou anotar, eu não sei se eu tive tantas dicas quando eu fiz o PSS. Né? Não vamos entrar nesse assunto, né, de PSS, porque eu sou da época do Enem, viu? Mas é importante, né? A gente poder fazer um cronograma, pegar esses textos, pegar essas temáticas que o senhor está trazendo aí, como que é hora de rever aquilo que você já sabe, né? Porque se você ficar em cima ainda para aprender nesse momento, talvez você não consiga viver um pouco mais, porque você precisa dosar o seu dia a dia. Né? Se a gente não tiver minimamente um horário para estudo, um horário para diversão, um horário para maratonar,
Sim. Né? É importante organizar isso, de repente, quando você colocou no mapa mental mesmo, ou na parede, né? Esses horários e essas temáticas que precisam ser revisadas, para você também ter tempo de fazer outras coisas, para além da necessidade de estudar. E aí eu já vou trazer a Ana para essa discussão. Ana, como é que tá essa reta final? Assim, você tá tendo tempo, olha só, tá Sócrates aqui, viu? Tá tendo tempo, você tá dividindo isso. Como é que tá esse último mês agora? É um período bem complicado, né? Porque falta pouco tempo, a gente fica ansioso, nervoso. Mas eu acho importante não passar 100% do dia nisso, sabe? Porque ficar mergulhado é 100%, é bem pior para a cabeça da pessoa. Como Eu é que penso você tá assim, fazendo assim hoje? Você estuda durante a semana, no fim de semana você dá mais uma relaxada? Como é que tá teu cronograma? É, bem assim. No final de semana eu geralmente só simulo uma prova e descanso, porque senão na semana que vem eu não funciono. Então isso é bem importante. E aí você já tem, assim, básico o que é que você vai fazer? Porque quando a gente faz o Enem, e aí Luiz estava explicando até nos bastidores, a gente faz o Enem, a partir dessa nota é que a gente vai buscar as universidades. Você já tem em mente isso, assim, quais são as universidades que você quer buscar, quais são os cursos? O curso, sinceramente, não, que eu acho que é bem comum. Eu quero fazer a prova para ter nota boa para ir porque eu quiser. Então, eu acho que isso não é exatamente um problema, mas eu sinto que todo mundo tem essa pressão também. E tem muito isso agora deles, estão muito jovens também, parece que você está decidindo o seu futuro e que você não vai voltar atrás, não é isso, Sandra? Sim, a gente tem isso culturalmente, né? Parece que quando a gente vai fazer o vestibular ou o Enem agora, a gente já precisa saber exatamente qual é a profissão, como se fosse a única tentativa que tivesse na vida e como se isso fosse definir toda a tua vida. Acho que uma coisa é, quanto mais você está se fazendo, significa que mais oportunidades você vai ter de pensar sobre algo que você, de repente, não tenha dado tão certo, né? Então, eu acho que esse é um princípio. A gente precisa pensar dessa maneira. Não, todo mundo está começando muito cedo sem preparo. Não. Eu acho que as pessoas estão começando um pouquinho mais cedo do que o normal, então talvez a oportunidade agora seja de não conseguiu acertar nos primeiros passos, no primeiro momento, então você ainda tem tempo. Né? A gente bota na cabeça que parece que não, acabou, só tem uma prova. Todo ano o Enem se repete. Né? Se não vai ser o Enem, vai ter um outro nome. Mas vai ter sempre uma oportunidade. Óbvio que a gente quer acertar de primeira, porque existem as nossas expectativas, as expectativas que depositaram sobre a gente, e a gente se vê na obrigação de atender as expectativas do outro, o que é mais complicado, né? Mas é o primeiro momento, para muitos é o primeiro contato, né? Para muitos é o primeiro contato do 2, do 3. Eu estava até falando que eu queria fazer de novo, né? Recentemente, a gente tem uma aluna que acho que ela já está no 8º período, todo ano ela faz o Enem, né? Ela quer conhecer, ela quer se testar, até porque eu tenho uma coisa para mim, que eu tenho visto. Hoje as pessoas que entram, a maioria das pessoas que entram em um concurso, que entram bacana em um Enem, são pessoas que têm um preparo emocional bacana, né? Às vezes a pessoa está tecnicamente pronta, mas por conta de um fator chamado ansiedade, eu digo para os meninos, você teve um dia antes uma diarreia, aí desceu todo o conhecimento na diarreia, né? Eu brinco assim meio que, né? Mas é isso, né? Então a gente tem visto que estar pronto emocionalmente, né? A gente nunca termina um trabalho emocional, mas estar emocionalmente pronto para aquele momento dá um número de acertos maiores. Eu vou até falar sobre a gente nunca estar pronto emocionalmente completamente, mas pegando o gancho que você está falando, e vou perguntar a Ana Luísa. Ana, como é que tá assim? Você já fez o Enem, essa é a primeira vez, você já vem se testando. Dentro, óbvio, da escola, vocês têm muitos testes, e aí vocês fazem como se fosse um Enem mesmo. Me conta um pouquinho. Eu já fiz uma vez o Enem, fiz ano passado, mas o colégio faz muito simulado também, o que é fundamental. Testar o seu conhecimento e ver como você vai estar durante a prova. Porque você tem que ver a sua estratégia, como você se sente fazendo aquilo em 3 minutos, porque são 3 minutos para cada questão, como é seu tempo de redação. Então, toda semana tinha simulado, então isso é muito importante, E aí já pego para Luiz. Luiz, é o seguinte, é estratégia, né, Enem? Você que está no dia a dia com os meninos na sala de aula e entende muito isso. Ela falou dos 3 minutos, a gente falou muito isso no ano passado, sobre cronometrar prova. E você já começou dando a dica, começa pelo que você entende. Perfeito. Sempre. Basicamente você vai fazer o seguinte: como é que eu fiz os simulados até hoje? Eu fiz desse formato. Não vai mudar, né, gente? Pelo amor de Deus.
Você bate pênalti na direita, treinou a vida todinha lá. E na hora você vai dizer assim, mas o cara tá um pouquinho mais à direita, vou bater à esquerda, vai perder o pênalti. Então não. O jeito que eu me preparei é o jeito que eu vou fazer. Porque isso vai ajudar no meu processo de segurança durante o dia. A gente tem que estudar, tava escutando a conversa do professor Sócrates, e mais ou menos o seguinte, a gente tem que estudar para ter vida. Né? Então, a vida ela tá paralela durante o estudo. A gente não esquece isso, não. É importante, então, você se cuidar. Meninas, cuidado com a parte hormonal. É importante vocês se cuidarem com tudo isso, porque esse processo está muito próximo. Então, não é nem muito legal falar isso, mas imagine, você tá uma grande TPM, né, em véspera de prova. Né? É horrível. Então, talvez seja melhor você procurar um médico, já procurar um apoio sistemático quanto a isso, porque isso pode ajudar também a se preparar emocionalmente e biologicamente para essa prova. Falando em preparação biológica, mas vamos para preparação emocional. Claro. Terapia é super válido, né, professor? Para a gente entender quem a gente é nesse mundo e o que, é que a gente quer também, e alinhando com essa expectativa dos pais. Sim, a terapia é um processo contínuo, né? Acho que a gente tem muitas pessoas que nesse momento procuram também, e aí os profissionais da área de saúde mental, a gente vai ter técnicas, né? Elas vão ser assertivas nesse momento, mas a terapia pode continuar, isso é muito interessante, né? Porque a vida acadêmica também é uma vida de escolhas, né? A gente também vai escolher quando chegar na academia. Então, é muito necessário. A gente precisa aliar essa história do nosso dia a dia, a gente precisa aliar os nossos desejos. Né? Acho que a primeira coisa quando a gente vai pensar numa prova é para que eu estou fazendo ela? Né? Para mim? E para mim, como? Né? Qual é o meu desejo sobre ela? Porque aí, se esse desejo for muito surreal, a gente tem um nível muito alto para poder atingir e a gente acaba sofrendo quando não atinge isso. Eu lembro que nós temos os projetos, dentro do projeto Bico, a gente tem as trilhas, né, que são os diferenciais dos cursos. E dentro de uma trilha dessas, a gente tem a psicologia que a gente chama de extramuros, que é levar essa psicologia para todos os espaços. E aí a gente tem um projeto chamado Enem Sem Estresse, né, que a gente coloca em contato os nossos alunos estagiários com os alunos do ensino médio, porque todos os nossos alunos também foram do ensino médio, então experienciaram isso igual que a gente, né? Que levam técnicas, né? Que levam dicas de como você vai se preparar antes da prova e durante a prova. Né? Porque durante a prova a gente tem técnicas, por exemplo, de uma atenção concentrada na nossa respiração. O professor disse que a gente não vai... Se você passou o tempo todo treinando o pênalti num lugar, e se você vai treinar o pênalti num outro lugar, talvez não seja tão bacana porque você vai errar, né? Então, às vezes, até quando você se concentra nessa respiração, por exemplo, que você dá conta do seu corpo, você começa a entrar em contato com lembranças de quando você estava estudando em casa, resolvendo os simulados. Então, essa, por exemplo, é uma das técnicas que a gente sempre diz. Respirar para presentificar o momento, que a gente respira e não se dá conta. Né? A gente está no automático aqui, né? Exatamente. O tempo todo. Mas durante a prova, se você parar um pouquinho, fica ereto no teu corpo, sentadinho, respira, que a gente chama de uma respiração diafragmática, né? Em que você move todo o teu aparelho respiratório, você vai prestar atenção na tua respiração. Né? Mas Sócrates, eu vou parar 5 minutos. Vai parar 5 minutos. Porque isso vai te dar um ganho. Exatamente. Né? Não é por acaso, você precisa presentificar. Porque às vezes o professor falou sobre os hormônios, é natural, é extremamente biológico isso. Né? Então, se preparar também está alinhado com isso, porque aí há uma interferência também emocional nisso. Né? Você sente essas oscilações também, dependendo do mês, dependendo do que aconteceu antes, Ana? Como é que você está se preparando para esse momento? Com certeza, né? Tem dia que a gente se acha mais preparado, tem dia que não. Tem matéria que a gente vai bem, tem matéria que não. E saber lidar com isso, saber lidar com a dificuldade é muito importante. Uhum. Na prova, você vê aquilo e não se desesperar. Por exemplo, o tema de redação. Sim. Você abre, é importante respirar. Já pegando um gancho, eu já vou aí prometendo para vocês, durante o Partiu Enem, a gente vai falar sobre como escrever uma redação sem saber nada do assunto. É polêmico, viu? Vou pegar Léo e Léo vai ficar dizendo é o quê, Ingrid? Já tô dizendo aqui para ele, já ao vivo, para ele saber aqui no programa que ele vai ter que trazer que vai rolar. Isso. Mas é sobre isso também, né, Sócrates? Que a Ana falou assim, é não se desesperar. E a respiração vai te ajudar. Você, ao desesperar, você perde o controle, né? E aí eu fico pensando, você lá com aquele monte de questões onde eu parei, né? Então,
Acho que a respiração é algo que vai ajudar muito, né? A presentificar. A gente sempre diz assim, a gente quer chegar no Enem, mas qual é o percurso, né? Vamos analisar o teu percurso para aqui, porque o mais interessante não é o fim do produto, mas é o percurso que você percorreu até chegar ao produto. Vamos aproveitando esse percurso, né? Aproveitar. Exato, exato. Eu acho que também tem uma coisa aí que favorece, chama-se autoconhecimento. Isso. Né? Você vai conhecer seus limites, não para você parar nos seus limites, mas você saber que naquele momento você não consegue ir dali, naquele momento. Né? E tem uma coisa que eu sempre digo assim, há algo de aceitação, de autocompaixão nisso também. A gente está saindo de uma pandemia. Né? A gente está saindo para uma realidade em que a gente também precisa aceitar, né? Nos compreender nesse meio, nos compreendermos nesse espaço, né? Para que a gente possa se tornar autônomo disso. A gente veio, já pegando um gancho sobre a pandemia, a gente veio o ano passado que era meio remoto, meio presencial. Hoje totalmente presencial. Os meninos precisaram reaprender esse modelo, né, Luiz? A gente passou 2 anos nisso. Total. Reaprender o modelo de estar numa sala de aula, de realmente ter um processo avaliativo presencial, que muda completamente, e, acima de tudo, de conseguir se organizar, a partir de agora, de retornar à sua vida material concreta tradicional. Ele precisa voltar a ter horário para acordar, horário para dormir, horário para se arrumar, horário para chegar no local de aula. Então, tudo modifica-se de maneira muito contundente. É realmente uma transformação gigante na cabeça de muitos. E por isso a necessidade deles terem, inclusive, esse autoconhecimento. Dizer assim, olha, dúvida. Passamos por muitas dificuldades, queremos objetivos muito grandes, mas tudo tem seu tempo. As coisas acontecem quando tem que acontecer. O sujeito ansioso, ele tem dificuldade demais de enxergar, né, as coisas que passam na sua frente. Ele está ali num grande off. Ele está ali num grande processo, está tudo acontecendo tão dinâmico, que ele tem dificuldade de enxergar, por exemplo, a vida dele passando. E tem uma história que diz o seguinte, enquanto ele não se reconhecer no processo, ele vai achar tudo dando errado. E sempre vai chamar isso de destino, enquanto ele não perceber qual é o responsável pelo destino. E você falou uma coisa, aproveitando, né, de uma programação. Manter uma programação, manter uma rotina é importante, mas também acreditar na flexibilidade dessa rotina. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente vai lá obsessivamente, eu quero nesse horário, vou fazer isso nesse horário. E aí quando alguma coisa atrasa por alguma intercorrência, parece que acabou tudo, né? E não é assim. Né? A agenda ela precisa ser feita para ser seguida, mas também a aceitação de uma flexibilidade nesse espaço. Mas não é uma flexibilidade para se boicotar, né? Né? Existe uma diferença entre o boicote, o auto-boicote e a flexibilidade, né? E pegando já também, falando sobre isso, Ana Luísa, eu sei que você começou o ensino médio durante a pandemia. Então, assim, para você, de fato, é uma transformação, né? Você veio o primeiro ano todo remoto. Ano passado, como é que você ficou? Eu só comecei no final, mas só esse ano presencial, 100%. Sim. E aí, foi uma mudança de rotina total, porque você veio do ensino fundamental para o ensino médio, que é uma pegada totalmente diferente. Pois é. O primeiro ano foi bem conturbado, assim. O segundo ano também. E o terceiro já tinha que vir 100%. Você tinha que aprender a estudar, não para uma prova que ia valer ponto pro seu boletim. Não, para uma prova que vai botar você para dentro da faculdade. Então, foi bem complicado, assim, voltar. A gente vai ver os reflexos disso nesse Enem, né, Sócrates? É verdade. Porque a gente veio com... A gente achava que ia passar com 15 dias, então vamos ficar 15 dias em casa e depois para 30, 1 mês, 2, 3, 1 ano. E essa coisa parecia que não ia acabar. Inclusive, os reflexos disso do ponto de vista emocional também, né? A gente também precisa, no dia, sair... Se a gente já saía cedo antes da pandemia, né? Para quem fez o Enem antes da pandemia, agora eu acho que vale a pena sair um pouquinho mais cedo, conhecer o local onde vai fazer. Eu acho que você precisa fazer... A gente chama na psicologia isso de transferência, né? Você precisa fazer uma transferência positiva no local onde você vai fazer, se identificar, né? Bom, essa aqui é o local que eu vou fazer, né? Se tem a oportunidade de visitar na hora que sair, vai, visita o local. Acho que não é muito fazer isso, né? Porque esse retorno nos impôs a novos costumes, né? E aí,
a gente aproveita isso para dar essa tranquilidade, né? Se você já fica nervoso, você não vai perder tempo, você não vai chegar atrasado. O que a gente mais vê é meme do povo chegando lá com o portão fechando. Não faça isso, porque isso vai sim influenciar na sua prova. Certamente, né? Certamente. E às vezes esquece um documento. A gente já, lá na frente, às vezes a gente fica, né? Que a gente recepciona, nós recepcionamos todos os alunos em todos os pontos da cidade onde tem Enem, né? E a gente vê, às vezes os alunos chegam e esquecem o documento, e aí a gente também fica apreensivo, né? Vai chegar, o documento vai chegar, mas é importante que esses intervenientes, eles sejam minimamente controlados. Ana, você disse assim que ainda não sabe, então é bem aberto. Em casa, como é? Tem a sua expectativa, a expectativa dos seus familiares, eles lhe cobram algo, então é muito tranquilo até por tudo que a gente viveu, né? Está muito tranquilo para vocês dentro de casa. Na minha casa é bem tranquilo, assim, minha mãe é muito tranquila com isso. Acho que isso é muito válido, porque você não ter alguém no seu pé para viver o que a pessoa quer é muito válido. É um privilégio, porque eu sei que muitos colegas meus não têm isso, então... Isso é importante também, né? Os pais têm um papel fundamental nesse processo para os alunos, né? De não cobrar. Porque quando você cobra, parece que você já vai com peso. Impõe uma responsabilidade que o próprio sujeito já tem, né? O aluno já tem, ele já sente. Alguns um pouco mais, mas dentro do processo de cada um. Acho que nesse momento a função da família é acolher, né? É acolher, inclusive, as ansiedades da própria família sobre o sujeito. Né? A gente vê muitos pais dizendo assim, eu gostaria que meu filho, mas eu não falo muito para ele, né? Então é essa coisa de acolher, de dar essa escuta, de oferecer esse espaço, né? Até às vezes na mesa, a gente, de repente, você pode chorar, e essa é uma expressão também desse momento, e da família acolher isso, né? Da família poder acolher isso, é muito importante. Sócrates, vamos fazer aqui um combinado. A gente volta pertinho lá da prova para dar as dicas de antes, de como se preparar emocionalmente, com todas essas dicas, para dar essa tranquilizada sim, nos alunos. E a gente vai deixar um convite também, né? A gente vai ter essas oficinas desse grupo de extensão Nosso Enem Sem Estresse, vai para as escolas. Eita, né? que bacana. Com dicas. E nós vamos fazer também na unidade, são oficinas na unidade voltadas ao controle da ansiedade para provas. Aí a gente vai ter dicas da psicologia, dicas da nutrição e dicas da fisioterapia. Já quero mostrar tudo isso aqui, viu, Isa? Já vai se preparando, que eu quero mostrar tudo isso aqui no programa. Você não esqueça de mim, não, que aí o pessoal também já faz o convite para participar. Professor, como é que faz? Então, a gente vai liberar o link, né, para que as pessoas possam entrar e fazer as inscrições. E as escolas que tenham interesse, podem escrever para a gente. Né? No próprio Instagram da coordenação, no Instagram da Uninasal, JP, a gente consegue fazer os agendamentos. Então a gente faz o seguinte, fica compromisso aqui, a gente divulga com um pouquinho de antecedência também aqui no programa, porque se você tem interesse, independente de ser da escola ou não, é portas abertas. É portas abertas. As oficinas na Uninasal, sim, portas abertas. Então, Ana Luísa, obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho, né? Sei que a gente tirou você um pouquinho do seu estudo para você estar aqui com a gente, mas foi muito válido também conhecer um pouquinho da realidade de vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Luiz, você já sabe, né? A casa é sua, voltaremos com muitos assuntos. Então, tudo que for relacionado à história, filosofia, sociologia, você já sabe, né? Vai ver o Luiz aqui. Tem redes sociais aí também já para divulgar para a galera. E você fala muito lá também, né? Mais vezes mais do que devo. Minhas redes sociais, você pode seguir o Luiz História ou no YouTube, Protagonismo Histórico também, que você encontra algumas aulas e alguns temas interessantes para poder debater e conversar sobre. Foi um prazer, Ingrid, estar aqui com você. Sempre. Sabe que sempre que precisar eu tô aqui, né? Você sabe que eu aperreio mesmo, né? Que eu aperreio real, um prazer sempre. E a gente traz. E foi muito bacana, gente. Eu quero agradecer a vocês três, porque eu acho que a gente fez uma discussão, um debate muito legal. E a gente abriu a mente, não só para quem está em casa e vai fazer o Enem, mas é para tudo. Essas dicas aqui é para a vida, Sócrates. Para a vida Sim, mesmo. perfeitamente.
E aí, meninos, mais uma vez, obrigada. Lembrando a você, para seguir a gente nas redes sociais, @TV Tambaú, tem @Portal T5, @Jovem Pan João Pessoa. Lembrando que a gente vai dar dicas lá também, então você vai encontrar Sócrates, Luiz, dando muitas dicas para vocês. Então fica ligadinho lá na nossa rádio e também nas redes sociais. Como eu falei, né, ele falou lá das oficinas, a gente mostra para vocês, então não perde nada. A gente tem uma página especial, então você vai lá, portaltc5.com.br, na barra onde tem TV Tambaú, a gente vai ter uma página especial, que é Partiu o Enem agora para 2022. Você consegue ver o Luiz ano passado também. Tem os professores da Uninasal também. Sim, Só que também tem. a gente não deu na agenda, mas esse ano deu certo. Agora foi. Agora foi. E a gente vai sempre estar. E é isso. Eu espero você semana que vem, tá? Com muito assunto no Partiu Enem. Mas fica ligadinho que durante a programação você vai ver muita cara deles também dando dicas. Então a gente tá aí vindo com conteúdo muito bacana para te ajudar mesmo. A gente quer ajudar vocês. Então semana que vem, domingo, te encontro nesse mesmo horário, 10h30. Já coloca aí na agenda. Se você não tiver em João Pessoa, não tem problema. A gente tem o YouTube. Você consegue assistir de onde você quiser, quando você quiser, quantas vezes você quiser, tá? Um fim de semana, um restinho de domingo, né? Maravilhoso. E uma semana aí de muito estudo, mas também de muita pausa, né, Sim, Sócrates? também. De diversão. Enquanto vocês até lá. Tchau, gente.